muito boa tarde para você. Globo Esporte chegando daqui a pouquinho. Reportagem do clássico entre Fluminense e Vasco pelo Carioca, que terminou num empate que não foi bom para nenhum dos dois, né? A gente começa falando de Flamengo, hoje contra o Bangu, estreia do técnico Rogério Ceni e do time principal na temporada. A nova temporada começou no início de março. Hoje voltam os titulares do Flamengo e algo não muda. Continuamos com a expectativa, continuamos com a sede de vitória, entendemos a responsabilidade que temos para vencer. Pode esperar um Flamengo bem organizado, dedicado, com sede de vitórias, de títulos, uma procura pela perfeição constante. E é isso que todos podem esperar, um time que tem uma exigência muito alta e sede de vitória. Sede de vitórias e de títulos que foi saciada muitas vezes nas últimas 2 temporadas. A mais recente graças à conquista do Brasileirão no fim de fevereiro. O técnico Rogério Ceni vai botar em campo hoje contra o Bangu o time principal do Flamengo, na estreia dos astros rubro-negros no Campeonato Carioca. Eles estão em busca do 3º título consecutivo do estadual. Diego vai ser peça-chave nessa busca pela manutenção da hegemonia, atuando como volante. É uma continuação do que vinha acontecendo na reta final do Campeonato Brasileiro. Graças a um improviso, ele se deu bem. Na 31ª rodada do Brasileirão, Rogério Ceni escalou o volante William Arão na zaga. A mudança deu certo e abriu espaço para Diego no meio-campo. Desde então, foram 8 jogos como primeiro volante. E eu estou muito à vontade nessa posição. É algo que me motiva, ter que me reinventar para continuar correspondendo e performando. O que tiver no meu alcance eu vou fazer para poder estar ajudando a equipe e sentindo prazer em jogar como eu tenho sentido. Ainda mais quando esse prazer vem acompanhado de uma taça, ou de taças no plural, que vão sempre para as mãos do capitão. Prazer, meu nome é Gilvan, zagueiro, tenho 31 anos, Estou feliz de participar desse novo projeto do Botafogo. Mal se apresentou e o Gilvan já está tomando a palavra no vestiário alvinegro. Acho que a gente tem muito a melhorar ainda, muito a crescer ainda. Só está no começo, mas o espírito não pode faltar. Esse foi o espírito até o final, velho. Buscar o resultado até o final. Parabéns a todos. O que chamou a atenção da diretoria do Botafogo no Gilvan foi o currículo dele na Série B. Em 5 edições disputadas, ele conseguiu acesso em 2, com Ponte Preta e Atlético Goianiense. O poder de liderança é novidade, muito bem-vinda no momento em que o time está precisando arrumar a casa. O Botafogo fez 7 jogos na temporada. Nos 4 primeiros, não sofreu gol, mas a sequência foi bem diferente. Contra Vasco, Flamengo e Nova Iguaçu, o time levou 4 gols. Hoje, enfrenta o Madureira, adversário direto na briga por uma vaga nas semifinais do Carioca. Contra Vasco e Flamengo, Marcelo Benevenuto e Canu foram titulares da zaga. O Gilvan entrou contra o Flamengo depois da expulsão do Canu e formou dupla com o Benevenuto na vitória sobre o Nova Iguaçu. Com o Benevenuto de saída para o Fortaleza, hoje contra o Madureira, o Gilvan deve ter uma nova oportunidade, agora com o Canu, que volta de suspensão. Estamos na briga ali, mas uma briga sadia e, como eu falei, quem vai ganhar com isso é o Botafogo. Na NBA, momento impressionante é o que não falta, né? Olha essa jogada do Michael Bridges, do Phoenix Suns, por exemplo. O ala armador de 2,15 metros enganou o marcador, driblou outro adversário no ar e cravou. Sexta que ajudou o Phoenix a vencer o Atlanta Hawks. E você já viu alguém de 1,78 m de altura derrubar um gigante de 2,11 metros? Lembra do argentino Facundo Campazzo? Já falamos dele aqui no Globo Esporte antes. O Campazzo, por exemplo, é mais de 20 centímetros menor do que a média dos atletas da liga. Pois é. Jogou o grandão Ben Simmons do Philadelphia 76ers longe. E com a ajuda dos 30 pontos do companheiro Jamal Murray, ainda venceu o jogo. 104-95 para o Denver Nuggets. Depois do intervalo, hein? Mateusão do Flamengo, personagem de hoje da nossa série A Base Tá Como? E também um empate entre Fluminense e Vasco que, vamos falar, não agradou a ninguém, né?
Globo Esporte de volta e eu aqui com o controle na mão, né? Porque tá na hora do quadro A Base Tá Como? Hoje é com o Matheus Lima, que é conhecido como Mateusão do Flamengo. Vou escolher ele ali, cadê? Ah, tá como? Andrei não, João, né? Hoje, Mateusão, vamos lá. Mineiro. E começou a se dedicar a outra paixão. Virou uma profissão, né? Dentro de um sonho também, né? Um sonho pra mim, pra minha família. O sucesso no América Mineiro levou o atacante para o time sub-15 do Flamengo em 2019. Com 1,82 m de altura, ganhou o apelido de Mateusão na chegada ao clube. O caminho entre os profissionais começou nesse ano. Ele fez a estreia contra o Nova Iguaçu na primeira rodada do Campeonato Carioca. Entrando em campo pela primeira vez pelo Maracanã, assim, passa um filme na nossa cabeça, né? Tudo que a gente passou para chegar a um momento como esse. E houve conselhos de um dos principais jogadores do elenco multicampeão do Flamengo. O que eu mais converso lá é o Gerson. Fica sempre na resenha lá comigo, conversa. Cara, muito gente boa. Ele fala assim, sempre quando pegar a bola para partir para cima mesmo, para não ter medo e vai para cima dos caras sempre. E para quem ainda não conhece o Mateusão, ele vai se apresentar à torcida do Flamengo mostrando atributos como no videogame. Velocidade 90, habilidade vamos botar 80, técnica 80 também e fôlego 90. Nas divisões de base, o Mateusão se destaca pela velocidade, força e faros de gol. Por isso ele ganhou um outro apelido entre os companheiros de time, Imperador do Ninho, por lembrar o Adriano, campeão brasileiro em 2009. Foi logo quando eu cheguei, né? Pelo meu estilo de jogo, o pessoal comparando muito meu estilo ao jogo dele, é um cara que também deu muita alegria para a nação, espero seguir o mesmo caminho. Aos 16 anos, é atacante da Seleção Brasileira Sub-17 e assinou um contrato profissional com o Flamengo que tem uma multa rescisória de 50 milhões de euros. Cerca de 330 milhões de reais. É mais uma das joias que podem ajudar as finanças do Flamengo. Assim como fizeram nos últimos anos Vinícius Júnior e Reinier, por exemplo. Uma vez da manhã lá no Globo Esporte, hein? Não vou perder, não. Pois é, Mateusão. Amanhã você vai poder ver um pouco mais da minha história. Aliás, toda a torcida tricolor vai poder conhecer um pouco mais do João Neto. É no Globo Esporte, hein? Não perca. Bom, já deu o recado, mas eu reforço. Amanhã é dia de conhecer o João Neto, revelação da base do Fluminense. Portugal e Luxemburgo pelas eliminatórias da Copa. Segundo tempo e o Christopher Martins fez isso. O desespero tomou conta do Christopher. Ele simplesmente deu a bola para o Cristiano Ronaldo e a portuguesa. Gol do Cristiano Ronaldo. Mas será que ele saiu feliz de campo, hein? Ninguém tá livre de um dia difícil, né? Faltam 114 dias para as Olimpíadas de Tóquio, mas um dos momentos mais bonitos da natureza no Japão já está acontecendo. Sakura. Para os japoneses é mais do que o nome da flor símbolo do país. A temporada de floração das cerejeiras, os sakurais, representa algo profundo, enraizado, filosófico até. As flores marcam o fim do longo período de frio entre o outono e o inverno, a chegada da primavera, das cores, da vida ao ar livre. Essa árvore que fica no templo Yasukuni, em Tóquio, dita as regras. Quando o primeiro botão de flor se abre aqui, é declarado o início oficial da temporada de observação das cerejeiras. Japoneses e turistas costumavam se aglomerar em parques, praças e jardins para fazer piqueniques e tirar fotos. Muitas fotos. Bem, esse hábito continua, mas com a pandemia todas as áreas públicas adotaram medidas para restringir a circulação. A orientação é passar, olhar, fotografar, claro, e seguir em frente, sem parar para as populares celebrações e sem tirar as máscaras. Ainda assim, o governo demonstrou preocupação e teme um aumento no número de casos da Covid-19 em decorrência dessa tradição.
Aqui em Tóquio, as árvores das cerejeiras estão por todas as partes. Praticamente não há nenhum bairro que não tenha pelo menos uma pracinha, uma rua que fique assim. E nesses tempos de pandemia, não deixa de ser um privilégio quem não precisa nem sair de casa para admirar toda essa beleza, né? Tão lindas quanto passageiras. As flores das cerejeiras não duram muito. O pico máximo da floração é de 1 semana, às vezes um pouco mais que isso. E são cultuadas pelos japoneses justamente por isso, por nos lembrar todos os anos de como a vida pode ser ao mesmo tempo tão breve e tão bonita, além de ser sempre um ciclo que se renova. Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. O podcast Mundo da Luta destaca a vitória do camaronês Francis Ngannou, campeão dos pesos pesados no UFC. E o americano John Jones tá querendo desafiar o cara, hein? Tá lá, ge.globo/Mundo da Luta ou nas principais plataformas de áudio. Fluminense e Vasco empataram em Volta Redonda, um resultado ruim para os dois, né? Fluminense e Vasco. Se você tivesse que escolher um jogador para representar o elenco atual dos dois times, eu aposto que você nem pensaria muito. Germancano representando o Vasco. Cano, sempre o Cano! E o Fred liderando a tropa do Flu. Frederico Dom Fredo! No clássico pelo Carioca, os dois fizeram jus à fama de artilheiros. Um golzinho para cada e só. Empate em Volta Redonda. O Fluminense, apesar de ter arriscado mais no primeiro tempo, saiu atrás do placar. A jogada bem trabalhada, o Andrei deu passe legal para o Cano fazer 1-0 Vasco. É o trem-bala da Colina! Só que o trem-bala da Colina anda com um probleminha mecânico ali quando a bola vem por cima, né? Logo no começo do segundo tempo, o Nenê cobrou escanteio, o Fred foi mais esperto que o Miranda, 1-1. Fred de cabeça no início do segundo tempo, 1 minuto, empata o jogo, ele sabe fazer gol. Pela quarta vez seguida, o Vasco sofreu um gol em jogada que começou numa bola parada. Foi uma mudança de batida do Nenê. Geralmente a gente olhou o vídeo, estudamos, trabalhamos e ele mudou a batida. Fez uma batida rápida e o Fred atacou o espaço, fez o gol. Gol de número 180 com a camisa do Fluminense. E o Fred quase marcou o segundo. O Castan vacilou na saída de bola e ele apareceu sozinho. A reação do Vasco bateu na trave, mesmo, nessa cobrança de falta do Andrei. Tenho certeza que se a gente continuar com esse foco, com essa determinação, daqui a pouco as bolas vão começar a entrar, as vitórias vão vir e vamos ter um grande ano. Por enquanto não tem sido como o torcedor gostaria, não. O Vasco venceu apenas 1 dos 7 jogos no Carioca. Está em 8º lugar e pode ficar fora da fase final pelo 2º ano seguido. O Fluminense, às vésperas de estrear na Libertadores, é o 4º colocado, mas vai cair pelo menos para 5º hoje, porque Madureira e Botafogo se enfrentam e um deles vai tomar o lugar do Flu. O jogo teve uma característica muito parecida com o último jogo que nós tivemos, em que a gente, ao retomar a bola no ataque, não finalizávamos a jogada e sofremos o contra-ataque, muitas vezes em inferioridade numérica. Resumindo, no que pode ter sido o único Fluminense Vasco dessa temporada, os goleadores apareceram, mas ninguém saiu muito feliz de campo. Verdade, resultado que não foi muito legal para os dois. Amanhã no comando do pagode aqui, Carol Barcelos. Vou descansar um cadiquinho. Boa tarde para você.